Terça-feira, você já sabe, é dia do quadro Análise de Fato no Jornal da TVC. O assunto de hoje é o corte de verbas nas instituições federais de ensino. O segundo semestre letivo pode nem começar em algumas instituições públicas federais de ensino no Brasil. Na maioria das universidades, os impactos dos cortes anunciados pelo Ministério da Educação já começaram e a previsão é de que, em breve, vai faltar até verbas para cumprir contratos de terceirizados e arcar com despesas básicas como luz, água e até alimentação, o que acarretaria até mesmo no fechamento de alguns campi. Quem está aqui no estúdio é o pró-reitor adjunto de Planejamento e Administração da UFC, Augusto Teixeira de Albuquerque. Boa noite, obrigado pela presença. Professor, a UFC, qual é a situação dela hoje, por exemplo? Boa noite, Cristian. É uma satisfação, obrigado a oportunidade para a gente conversar sobre a situação da UFC. Bem, a UFC vem fazendo nos últimos anos um grande exercício com muito rigor, muita austeridade para manter todas as suas contas em dias e dentro do provisionado pelo nosso orçamento. Então, o contingenciamento, eu vou tentar ser bem didático, estou na imprensa, é 3%, é 30%. Então, imagine o seguinte, o orçamento da UFC hoje é em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ora, mas dessa parte, efetivamente, o que a gente tem em gestão são apenas 158 milhões de reais. Porque o restante são gastos com a folha. Então, efetivamente, desses 158 milhões, a gente tem, devido à expansão que se deu nos últimos anos, um compromisso de 150 milhões de reais com custeio. Desses 150 milhões, a gente tem 30 milhões que é do Programa Nacional de Apoio ao Estudante. Então, esse programa não pode ser cortado, essa rubrica tem que ser usada para restaurante universitário, para bolsas permanência, para auxílios emergenciais e até mesmo em certas situações para o transporte desses estudantes que precisam desse apoio para fazer o seu dia a dia acadêmico. Então, efetivamente, a gente tem 120 milhões, do qual a gente tem gestão sobre ele. E desses 120 milhões, a gente teve um contingenciamento de 42 milhões. Então, o nosso contingenciamento é de precisos 35%. Bem, segunda questão que foi levantada, do estabelecido, então, acima do estabelecido, porque na realidade a gente está fazendo a conta em cima do que a gente pode economizar para se adequar a essa realidade. E onde é que vocês apertaram o cinto, por exemplo? Aí é que está o problema. Houve na imprensa a segunda dúvida que gerou também muitos conflitos, que era, não, mas não é corte, é contingenciamento. O problema é o seguinte, a gente vive mês a mês com os nossos contratos continuados. Então, só para se ter uma ideia, a UFC tem de compromisso com contratos continuados 112 milhões de reais ao ano. Isso inclui o quê, para o pessoal de casa Esses entender? contratos são terceirização de limpeza vigilância, zeladoria, energia, água. Então, o que acontece é que se eu tenho um contingenciamento, esse contingenciamento pode vir a virar a ser corte. Então, eu não posso continuar gastando mês a mês o que é necessário para bancar as contas da instituição, porque em se efetivando esse corte, a gente estaria aí com aproximadamente 3 meses e meio, 4 meses descoberto no final do ano. Então, a grande preocupação é essa, é que quando há um bloqueio, é uma sinalização que pode vir um corte. Vamos supor que o corte não seja de efetivamente os 35%, não seja dos 42 milhões, mas seja de 10 milhões. Puxa, mas esses 10 milhões, a gente vai ter que começar a se planejar agora, a se preparar para caso ele seja efetivado. Então, esse é o dilema do gestor público, porque ele tem uma expectativa no orçamento que já é muito limitado, ele já é completamente tomado mês a mês com nossas despesas. Então, quando surge uma expectativa de um contingenciamento, a gente já tem que se preparar para a efetivação
de parte desse contingenciamento. Olha, tem universidades dentro do Brasil, a da Bahia, por exemplo, eles já estão reduzindo o tempo de permanência dos alunos nos campi e fazendo com que as aulas terminem mais cedo, tiveram que dispensar o pessoal da limpeza. No Mato Grosso, teve corte de energia elétrica no campi principal, lá da Universidade Federal. Pelo levantamento que foi feito, o senhor falou o UFC em torno de 42 milhões, juntando todas as instituições federais aqui, chega a quase 110 milhões de reais esse corte. Isso já está comprometendo o trabalho, por exemplo, da UFC? Sim, ela compromete à medida que hoje a gente não, até mesmo os contratos que a gente já tem previstos, a gente já começa a tentar fazê-los de maneira o mais enxuta possível. Agora, o que a sociedade tem que entender é que o nosso orçamento, ele ficou relativamente pequeno para o que hoje a gente fornece para a sociedade. A UFC hoje, ela produz anualmente 2.800 profissionais para a sociedade cearense e sociedade brasileira. A gente forma, em média, 450 doutores por ano, 1.000 mestres. Então, isso requer investimento. E o nome é esse, é investimento. Não é um gasto do Estado. A gente está fazendo um investimento para fazer uma transformação na sociedade. Professor, a UFC é uma referência hoje mundial no que diz respeito à formação de profissionais. Isso deve impactar esse nosso título, que já vem de alguns anos, por exemplo, de formar bons profissionais? Sim. Obviamente que toda vida que há um recuo no nosso orçamento, algumas atividades ficam comprometidas. Porque você imagine que a gente gasta por ano 7 milhões de reais para insumos de aula. E os cursos são caros. A gente, por exemplo, tem cursos que têm contratos de manutenção. Eu poderia citar o curso de odontologia. É um curso super importante para a sociedade e é um curso de caro manutenção. A gente tem que fornecer instrumentais para os alunos, a gente tem problemas de manutenção com as clínicas odontológicas. E outra coisa, a universidade ela é um mundo com mais de 100 cursos de graduação que a gente fornece desde ração para animais, dos cursos de zootecnia, agronomia, a gente tem a manutenção de animais para as pesquisas com o biotério, a gente tem a esterilização e toda a gestão dos biotérios, a gente tem a aquisição de equipamentos e manutenção de equipamentos de pesquisas de laboratório. Imagine que os laboratórios dos cursos de química, então tudo isso demanda recurso e realmente a gente precisa desse investimento para continuar sendo hoje, como a universidade considerada a primeira universidade do Norte-Nordeste que muito orgulha o estado do Ceará. Olha, o MEC abriu uma consulta pública com detalhes do programa Futurice, que deve aí garantir a universidades e institutos federais o acesso a mais de 100 bilhões de reais com parcerias público-privadas e também patrocínios. A adesão vai ser voluntária e a intenção é que as instituições tenham mais autonomia financeira e não dependam apenas do orçamento da União. O reitor da UFC, Henri de Holanda Campos, falou sobre o Futurice em uma coletiva à imprensa. O texto é um texto de ideias, que diz futuramente será definido isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então, nós não aceitamos isso, é impossível. Nós precisamos, no mínimo de 6 meses para discutir isso seriamente. E vamos apelar para a nossa bancada no Congresso para que lute para que isso não seja feito de uma maneira tão assodada, porque é um absurdo. Isso é uma coisa que talvez seja a maior ameaça que a gente sofre desde 1889. Né? É a destruição do sistema público de educação superior. E é inaceitável que isso venha dessa maneira, imposto de cima para baixo. Porque em momento algum as universidades foram consultadas, foram convidadas a discutir, a participar da elaboração disso. A questão da constituição desse fundo, né? Que é um fundo supostamente de 102 bilhões de reais, né? Mas a gente vê que para a composição desse fundo entra o orçamento das universidades, entra a alienação de bens e de propriedades da universidade. Então, qual a liquidez disso? Então, nós vamos começar a ficar inteiramente submetidos às flutuações de mercado. E uma coisa que nós não aceitamos é que não seja resolvida a situação atual das universidades. Nós precisamos tratar da nossa sobrevivência antes de vir qualquer plano com relação a futuro.
Olha, isso é a opinião do reitor da UFC, Henri de Campos, sobre o futuro. Isso é anunciado pelo MEC. Só para encerrar aqui com o professor, essa batata quente deve ficar então para a próxima gestão, já que vocês estão em processo aí de mudança de reitor. Sem dúvida, ficará para a próxima gestão. O professor Henri tem sido defensor árduo da preocupação do pouco tempo para se analisar esse programa e, como ele bem falou... O Brasil todo está sem tempo para analisar isso. E o que nos espanta é que há na apresentação do programa que foram consultados diversos especialistas. E realmente não se consultar as pessoas que estão na gestão, que estão sofrendo o dia a dia, carece realmente de mais discussão. E eu acho que, na realidade, mais do que para a próxima gestão, essa grande preocupação é para a sociedade. Não se faz universidade no mundo todo sem aporte de investimento público. Por mais que a iniciativa privada entre com aporte, e que é necessário para a competitividade, mas o investimento público é sine qua non para essa equação. Perfeito. Professor Augusto, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Volte sempre aqui. Boa noite. Olha, e a seguir tem uma reportagem especial com dicas para você aproveitar os últimos dias das férias de julho.